graça e a paz sejam com todos. Amém? Ontem à noite estávamos eu e minha família e a gente deu uma saída e mais ou menos por volta de 21 horas que eu vi a mensagem do André. Aí eu me lembrei que dia 8 eu estaria responsável, ou estou responsável, por trazer a mensagem para a igreja. A gente fez uma escala em função das férias do pastor Valci, e dia 6 eu viajo. Eu falei, caramba, dia 8 eu estava olhando lá a escala, botei no meu quadro, em frente ao meu computador, falei, não dá. E lembrei e falei, André, olha, eu posso sim, né? Eu falei, vai ser uma dificuldade, porque a gente ia demorar um pouco, chegando em casa, os meninos vão ver um filme, não sei o quê, então fomos dormir, já era acho que meia-noite ou mais, né, Daniel? Acho que já passava de meia-noite. E até você dormir já demora mais um tempo. E eu tinha uma mensagem em mente. Eu tinha preparado, eu tenho algumas mensagens, eu gosto de fazer alguns estudos, alguns temas, né? Fui Gideão por muito tempo, agora estou para voltar, e os Gideões me davam a incumbência de pregar em várias igrejas. Eu preguei acho que em 30, 40 igrejas aqui em Juiz de Fora, das mais variadas denominações evangélicas. E tenho uma série de coisas preparadas, mas de manhã a gente tinha programado, eu e a Bia, da gente ir à primeira igreja, primeiro em função da comemoração do aniversário da primeira igreja, alguns amigos que estão lá, e por querer ouvir a palavra do pastor Brian Kibuka, né, um pastor, mora na Bahia, ele é aqui de Juiz de Fora, e ao ouvir o estudo dele, depois eu fui conversar com ele, a gente trocou uma ideia, vi alguns livros dele, e o Senhor tirou da minha mente aquela mensagem que eu tinha pensado, e falou assim, não, você vai preparar outra mensagem. Eu falei, caramba, não tem tempo, né? Não dá tempo de eu fazer isso hoje. Mas eu sabia que o Senhor estava querendo isso, foi muito claro para mim, o impacto foi muito grande, eu senti que isso era o que Ele queria. Falou a mim, eu falei, eu quero que a igreja ouça essa mensagem, que a igreja sinta, não a mesma mensagem dele, mas os princípios, a ideia, até porque eu não conseguiria levar a mesma mensagem da mesma forma que ele, eu sei que eu não conseguiria fazer isso, né? Mas a ideia sim. E orei e vi que o Senhor estava confirmando isso para mim muito claramente. E fui preparar algumas coisas eu não lembrava. Eu falei, caramba, eu não tenho mania de anotar. Quem tem é a Bia gosta de anotar tudo, sai anotando. E aí eu lembrei que ela não tinha anotado hoje de manhã. Isso foi hoje de manhã, né? Mas ela foi lembrando alguma coisa, eu fui lembrando de outras, e eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida, com certeza, já falou a minha vida, mas tem algo para a sua vida. Eu não sei quantos aqui entraram preocupados, a gente olha para os rostos dos irmãos e vê alguns mais carregados que o outro, talvez preocupações, talvez a cara da gente é assim mesmo, né? Eu sou às vezes meio cara fechada, e cada um tem o seu tipo, a sua maneira, mas a gente vê que a preocupação muitas vezes está estampada no rosto e no sentimento de um, de outro e de cada um. Quantos não se preocupam com a semana que vem por aí? Quantos não se preocupam com os carnês que tem para pagar? Os que eu tinha lá, eu já até coloquei do lado do carro para amanhã não esquecer, né? Estão lá do lado, tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta, né? Quantos não estão preocupados com a doença, com a enfermidade, com os parentes que estão passando às vezes alguma dificuldade? Quantos não estão preocupados com o seu emprego ou por conseguir um emprego?
ou por relacionamentos quebrados, relacionamentos partidos, amargurados, infelizes, tristes, né? A gente vem e sente que muitas vezes a gente passa por isso. Somos servos do Senhor, somos escolhidos por Ele, somos separados por Ele, mas isso não nos tira e não nos dá isenção, como a prefeitura dá isenção de IPTU para a igreja, por exemplo. Você está isento de sofrer isso? Não. Li uma notícia agora, acho que foi a Rose que colocou no grupo, ou no Facebook, não me lembro onde, há pouco, ainda hoje, de que pastores chineses foram enterrados vivos. Irmãos nossos que estão sofrendo. Aquele pastor, aquele irmão nosso que é médico, eu estou pesquisando se é verdade que ele é evangélico, mas tudo leva a crer que sim, né? O médico que alertou sobre o coronavírus, e o governo tentou calá-lo, né? E parece que ele era cristão, ou era, né? Porque ele faleceu, né? E a comoção que isso está causando na China, né? Esse movimento lá, quando a gente fala em comoção, a gente começa a pensar em 10 milhões, 20 milhões, né? São 1 bilhão e 400 milhões de almas, né? São 7 Brasis dentro da China, mais ou menos. Então tudo é muito grande, tudo é muito espetacular. Quantos, né, eu fico pensando que estão preocupados com essa situação que o mundo passa, que o país passa, que a nossa cidade passa, que a minha vida, a minha família, a sua família passa. É o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia, é o nosso andar e caminhar do dia a dia. Não somos diferentes. A gente pensa que somos diferentes no sentido de que o Senhor nos separou, mas a gente chora, a gente sente a dor, a gente sente as dificuldades, a gente vai para segunda-feira e não deveria ser assim. Olha, lá vem mais uma segunda-feira, lá vem mais um dia que o Senhor fez. É o nosso cotidiano. Mateus 13, capítulo todo, mas eu não vou ler o capítulo todo. Se você quiser ir lendo aí, tudo bem, né? Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Mateus 13, versos 1, 2 e 3. Mesmo assentados, podemos lê-los em conjunto, juntamente. Mateus 13, 1, 2 e 3. Todos juntos podemos? Vamos lá? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Mateus 13 vai falar de 7 parábolas, né? É o capítulo das parábolas em que Jesus gostava de usar e de falar, né? Eu dei uma pesquisada ali, aqui, ali, e em um lugar eu achei uma descrição interessante. As parábolas são narrativas mais longas que constroem uma comparação com o reino de Deus, descrevendo-o em uma situação particular de maneira retoricamente notável. As parábolas são narrativas mais longas que constroem uma comparação com o reino de Deus. É uma linguagem que Jesus usava, e é interessante que essa linguagem que Jesus usou e abusou e falou muito por meio dela, era algo que atingia o coração e a mente daquele povo. Não fora isso, não estaríamos agora numa praia de dia. Aquela turma devia estar desempregada, provavelmente, né? Provavelmente. Por quê? Porque estariam numa praia na segunda-feira, devem ter ouvido: olha, Jesus está indo para a praia.
Ele está indo para lá. Vamos lá. Jesus está inserido em uma comunidade rural. Ele estava vivendo em uma comunidade rural. Não era uma cidade industrial, não era um mundo industrial, estava longe disso. E ele estava fazendo parte daquele mundo, né? Se a gente for lá olhar em Mateus 20, a gente não vai fazer isso agora, né? Lá ele compara o reino com a contratação e o pagamento de diaristas para que eles trabalhassem em uma vinha. É uma parábola por demais conhecida, né? Ele chega, vai na praça, o dono da vinha contrata alguns trabalhadores às 6 horas da manhã ou 5 horas da manhã, fala: olha, eu estou precisando fazer a colheita, vocês estão precisando trabalhar? Vamos lá, eu vou pagar tanto. E vai aquela turma, ele volta às 8, 9 da manhã, mais gente precisando trabalhar e ele precisando de trabalhadores. Vamos lá, às 10, ao meio-dia, às 14, às 17 horas, ele contrata gente para ir para aquela vinha e eles vão alegres, felizes da vida, porque acharam o que fazer. Morei numa cidade rural, Andradas, 5.000 habitantes, contando a zona rural. Na cidade não tinha nem 2.000. A gente conhecia todo mundo, né? Conhecia e muitos sabiam da vida de todo mundo. Eu cheguei na cidadezinha e no outro dia já me venderam a crédito, já sabiam o meu nome, de onde eu vim, onde que eu estava trabalhando. Cidade pequenininha é desse jeito. Imagino que a coisa se espalhou e muitos vieram trabalhar e ao final do dia veio o pagamento. E ele chamou a turma que chegou às 5 horas da tarde, trabalhou 1 hora, 2 horas, toma aqui seu pagamento. E os caras, o zum começou, a turma lá recebeu o mesmo que ele combinou com a gente, ele vai pagar mais para a gente. Chamou a turma das 2 horas da tarde, olha, está aqui o valor. E eles já começaram a, peraí, mas é o mesmo valor de quem trabalhou às 5? Olha, eu combinei isso com você, o que você está recebendo. Chamou a turma das 6 da manhã, está aqui o seu valor, o mesmo valor de quem trabalhou 1, 2 horas, não importava, era o mesmo valor, fora combinado. Eu costumo dizer e uso muito essa frase: olha, o que é combinado não é caro, foi combinado, combinado está. E a gente vai ver que nessa parábola eles começam a criar um problema sério, né? E a gente vê que eles chegaram a fazer críticas à generosidade do patrão, do dono da vinha, daquele que os contratara. As parábolas de Jesus, em grande parte, usam motivos tradicionais do judaísmo. Lógico, ele está no contexto de Israel, do povo judeu. Muitas vezes a gente se esquece disso, é óbvio, é muito claro, mas a gente esquece que não é o nosso contexto, não é a nossa cultura, não é a nossa vida. Hoje poucos ou pouquíssimos vivem da cultura agrícola ou agropecuária, e os que vivem são grandes fazendas, são fazendas enormes, são milhares de hectares, inimaginável para aquela época e para aquele país, né? E aí Jesus oferece, através dessas parábolas, imagens e figuras que são por demais conhecidas para eles. A gente tem que lembrar que nesse contexto da parábola do semeador e das outras que estão aqui em Mateus 13, né, o povo judeu não era senhor das suas terras, eram escravos, eram dominados pelos romanos, e a gente se esquece disso. Olha, os romanos deviam ser bonzinhos, né? Não eram nada bonzinhos, não. Eles dominavam com mão de ferro em cima de todas as províncias que eles conquistavam. Eles queriam renda, eles tinham que manter um exército ali em Israel para cuidar daquele povo,
para que eles não se rebelassem. E que renda iria se obter de um povo que morava num país daquele em que havia uma dificuldade enorme, uma terra árida, poucos recursos hídricos, mal conseguiam plantar em algumas cidades para se sustentar. Aí eles tinham que pagar um imposto sobre a terra quando possuíam, o imposto sobre a produção, produzia sei lá quantas sacas de arroz, seja lá o que for que plantassem, eles tinham que dar para os romanos aquilo, talvez em moedas, aqueles que vendiam. Alguns poucos conseguiam vender o excesso de produção, se é que havia excesso de produção numa dificuldade danada daquela. E os judeus começaram a pensar: olha, não está valendo a pena nem ter a nossa terra. Se eu tenho uma terra que é minha, eu tenho que pagar um imposto, o ITCR ou IPTU da época, né, para os romanos. E eles não estavam gostando daquilo. E Jesus fala lá no finalzinho da parábola, no versículo 8, ele fala da semente que caiu em boa terra e produziu a 100, a 60 e a 30 por um. Quem produziu a 30 por um mal teria para comer, que dirá para pagar imposto. Quem produziu a 60, talvez sobrasse alguma coisinha, talvez conseguisse pagar o imposto. Quem produziu 100, talvez conseguisse até vender. E a gente tem que lembrar que os romanos tinham por hábito, onde eles passavam, criar estradas, caminhos que eles vão passar com o exército e com a sua força militar, para tomar conta de todos os rincões e recantos daquela terra. E a gente vê que o semeador começa a semear não na sua terra, porque ele não a tinha. Normalmente ele não tinha terra, fora tomada. Quando tinha, ele não queria produzir, porque se ele produzisse, ele pagava mais imposto, e ele teria que pagar imposto sobre a terra. Vida dura, vida muito dura. Você chega em casa, os filhos estão lá na beira do fogão, né? A lenha, ou um outro tipo de fogão. A mulher esperando: olha, cadê a comida? As crianças estão chorando. Uma luta dura, desigual. Jesus estava falando com esse povo. Jesus estava lidando com esse povo sofrido e que aguardava: olha, esse é o Messias, esse é o que vai libertar Israel. Começavam a ter uma tênue ideia de quem seria Jesus. Tem um versículo interessante na palavra de Deus, e até o Brian citou, achei interessante, lá em Salmos, que fala assim: como o orvalho de Hermon. Hermon é um monte que vem e rega as encostas das montanhas. As encostas das montanhas era o local que se produzia um pouco mais. Ele falou uma coisa interessante que eu lembrei aqui agora, eu nem anotei, mas era a vida do judeu daquela época, era montanhas onde eles conseguiam extrair um pouco mais da terra, à beira da praia, onde haviam os pescadores, e a gente vai falar sobre eles, quem são esses pescadores, né? E nas casas. As parábolas se dão nesse contexto: à beira da praia, ao pé da montanha ou na montanha, e nas casas. Como orvalho de Hermon, pouca chuva, não tinha como, vamos fazer uma irrigação artificial, e vamos fazer um financiamento lá no Banco do Brasil, a gente traz a água, rega tudo, pronto, vai nascer tudo. Não tinha. Não tinha o Banco do Brasil, nem o Banco de Israel, não tinha financiamento, não tinha irrigação. Era o orvalho de Hermon. Era aquilo que Deus mandava para regar aquela terra e produzir.
Essa linguagem que Jesus usa na parábola do semeador, ela é muito clara para o judeu. Eles entendem perfeitamente. A gente questiona, por que esse cara jogou a semente na beira do caminho? Eu não sei quantos já pararam e já repararam, já viram as estradas que nós temos hoje, seja onde for. As estradas do estado de São Paulo são belíssimas. Eu falo, aquilo lá é outro mundo, né? Dá vontade de dirigir. Eu fui para o Paraná uma vez, eu e meu sócio, fomos de carro, né? E foi um dia e meio de viagem, eu dirigia dia e noite. Mas você vê que tem uma faixa, que a gente chama de faixa de domínio, ao lado das estradas, que aquilo hoje, eu não sei quantos já repararam, tem muitas placas escritas assim, olha, não construa a margem da estrada. Antes de construir a margem da estrada, consulte o DE, consulte o DENIT, consulte sei lá quem, mas não construa. Mas não sei quantos já repararam também que em várias estradas, o pessoal, já vi trator arando aquela faixa de domínio de 15 metros, 10 metros, 20 metros, 40 metros, o cara passando trator, ele planta ali. É o mesmo sentimento desse semeador. Me tomaram as terras, eu não tenho onde plantar, não posso nem arar, e ele se via obrigado a jogar a sua semente à beira dessas estradas que os romanos fizeram. Os romanos colocavam pedras, cascalhos, e isso espirrava para o lado, eram as sementes que caíam no meio das pedras. E quando o semeador estava ali semeando, ele virava as costas, já tinha um bando de passarinho catando a semente dele. Ele não tinha terra, mal tinha semente, tinha que plantar na beira da estrada. Não era fácil a vida daquele povo que estava lá na praia para ouvir Jesus. Não era nada fácil. E aqui fala que grandes multidões, não era meia dúzia de pessoas não, eram grandes multidões, era um povo que precisava de algo, que queria algo para a sua vida, e sabia que em Jesus eles teriam. Falei então para vocês das rodovias, né? O que acontecia. E a gente pode até se questionar, será que Jesus não entendia de semeadura? Que não é ali que tem que se semear? Ele faz uma pergunta lá no final do capítulo 13, que é muito interessante, a gente vai chegar nela. Eu tenho uma mini horta, vamos dizer assim. Morei no sul de Minas por 5 anos, e tinha um terreno no fundo da minha casa, era uma casa, tinha 400 metros quadrados de terreno. Os outros caras, eu falei, olha, vocês têm interesse em mexer? Não, tem não, tinha um monte de mato lá. Eu arranquei aquilo tudo, fiz umas leiras, adubei aquilo, consegui com uns amigos um esterco de galinha, que dizem ser um dos melhores adubos, misturava e plantava de tudo ali. Tudo o que vocês imaginarem. Pensa num legume, numa verdura, eu tinha, né? Das mais difíceis às mais fáceis. Eu produzia milho o ano inteiro, eu plantava 2 vezes por semana, 1 vez por semana, no cantinho do muro, de fora a fora. Eu tinha espiga de milho nascendo, espiga de milho produzindo. Isso não é lógico, né? Porque você tem a época de plantar, mas eu plantava qualquer dia, eu não queria saber não. Eu queria saber que eu gostava de comer milho, eu ia comer milho toda semana, ou quase todo dia, fresquinho, tirado da horta, sem agrotóxico, sem nada. Era vegano, para piorar a situação, né? Então já juntou tudo isso. Então alguma coisinha eu aprendi. A gente sabe que não dá para lançar a semente assim, você tem que cavar, fazer uma covazinha, jogar a semente ali, cobrir, regar, cuidar. E mesmo que a gente jogue fora, caia fora do vaso, fora do local apropriado, ainda assim brota.
A gente vê nascer flor, planta, árvore no meio das pedras. A natureza tem uma força incrível, que ela brota no meio das pedras. Mas as aves insistiam em comer as sementes. É interessante que nessas parábolas de Jesus, e depois ele dá uma explicação, depois vocês leiam a explicação dessa parábola, alguns autores, os críticos textuais, dizem que essas explicações vieram depois, porque aquela comunidade, aquele povo que ouviu a parábola de Jesus não precisava de explicação. Isso para eles era uma linguagem comum, corriqueira, eles entendiam perfeitamente o que Jesus estava querendo dizer. Jesus vem logo depois, no versículo 24, fala da parábola do joio. Foi plantado o trigo e nasceu o que no meio? O joio. O joio cismou de nascer no meio do trigo. Nós somos o trigo, não é isso? A gente gosta de achar que nós somos o trigo. Mas vem o joio e nasce no meio da gente. Jesus está falando de vidas, está falando de pessoas. E a nossa vontade é arrancar o joio e jogar fora. Mas só que se você arrancar o joio, está arriscado arrancar o trigo também junto. E fica mais uma lição para a vida da gente, é que o Senhor nos chamou como comunidade e muitas vezes aparece o joio no meio. É para o nosso crescimento, é para a nossa vida, é para que possamos servi-lo de uma forma melhor. Depois ele fala a parábola da mostarda. A mostarda tem uma função interessante. O Brian falou um negócio interessante que eu lembrei aqui agora. Ele falou, essas parábolas, elas estão concatenadas. Elas têm uma ligação muito forte. Ele fala da semeadura, fala do joio e do trigo, fala do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola. E eles faziam pão com o trigo. Só que eles faziam pão, mas não tinha sal. Imagina um pão sem sal, sem fermento. Eu vou ali comprar um saquinho de fermento, ou biológico, ou químico, dependendo do que você queira fazer. Um é melhor para umas coisas, outro para outras. Não. O fermento era retirado da massa do pão que você fez com o trigo e deixava num cantinho para apodrecer. E aquilo ficava podre, estragado. Era esse pedacinho de pão estragado que se misturava a massa toda e levedava a massa toda e crescia, e aí ficava saboroso. Mas faltava um detalhe: não tinha sal. Eles colocavam mostarda para dar um picantezinho, dar um gosto, dar um saborzinho, para não ficar um pão tão sem graça. Então essas parábolas, elas estão ligadas, e o Senhor vem falando, olha, na natureza é assim, na vida de vocês é assim, na vida da comunidade é assim. Muitas vezes aparece a mostarda, a gente nem planta a mostarda nasce igual mato. Tem coisas que nascem lá na minha horta igual mato. Fala assim, aí a dona Tereza, a faxineira, ela conhece de tudo, de planta. Apareceu esse negócio aqui, o que é isso? Ah, isso dá igual mato, aparece, arranca isso que isso vai proliferar muito. Aparece. Então a gente tem que, como comunidade, como servos do Senhor, entender que muitas vezes vem o joio, mas aparece a mostarda, e você nem plantou, mas ela aparece, ela serve para dar um gosto no pão. E se um pedaço desse pão não se estragar e a gente não usá-lo para fazer o fermento, não vai ter pão, vai ter um pão asmo, aquele pão que não cresce, não tem fermento, duro. E o pão dos judeus, dos israelenses, como de todo o Oriente, não é esse pãozinho francês que a gente conhece,
bonitinho, você tira o miolo, alguns comem o miolo, né? Cada um gosta de comer a sua maneira. Não é esse pão não, é aquele pão árabe, redondinho, aquele discozinho, fininho, sem sal. Mas o Senhor dá a mostarda, o Senhor dá o fermento. As pérolas, quando a gente vê ele falando da parábola das pérolas, se a gente olhar as ostras são muito feias. São muito feias. Mas se você deixar, elas vão produzir pérolas lindas. Né? Hoje quase não se vê pérola mesmo, de verdade. Não se vê porque é caro pra caramba. É muito caro. Né? E você vai ver por um pouco tempo, que esse bandido vê, ladrão vê, vai levar embora, vai roubar uma pérola, dando sopa no pescoço de alguém, né? Não vai durar muito tempo. Ela foi trabalhada. Interessante que depois ele vem com a parábola da rede, e que ele recolhe, o reino do céu é assim, recolhe os peixes. E quando você joga a rede, eu não sei quantos já pescaram de tarrafa ou de rede, eu pesquei uma vez na vida em alto mar, com meu tio e meus primos, a gente foi pescar camarão, né? Eu era menino, era muito novo, né? Com eles lá, e eles saíram para, não foi bem em alto mar, foi no mar, né? E a gente foi lá pescar, eu falei, nunca mais eu volto nesse lugar, entendeu? Não dá não. Já fiquei ancorado no meio do Rio São Francisco a noite inteira. Meu pai falou, fica aí, eu e dois amigos, filhos dos outros amigos, vocês ficam aí no meio, a canoa não vai andar, pode ficar tranquilo. Eu falei, não sai não. Eu falei, sai para onde? O Rio São Francisco, eu olhava e só via água, para o outro lado água, só água. Eu falei, não tem outro jeito, vamos pescar, né? Vinha o peixe, era um escândalo, porque de noite, mas apesar da lua cheia, mas a gente não sabia que peixe era, um corria para um lado, correndo do peixe, né? Porque o peixe vinha, a gente vou pegar aqui um peixe que tenha algum espinho, que possa me ferir, e alguns até com veneno. Falei, vamos ver primeiro o que é isso, para depois a gente pôr a mão. Então jogou a rede cheia, arrastaram para a praia. E é interessante, não sei quantos já perceberam que eles começaram a escolher os bons peixes e os peixes ruins. Mas como assim? Eu estou no reino de Deus, a gente pesca o peixe, mas tem peixe bom e tem peixe ruim. Aí ele falou uma coisa interessante que eu nunca tinha me atentado. Todo pescador, todo em Israel, era considerado imundo. Por que ele era considerado imundo? Porque ele punha a mão no peixe ruim. O bagre, que é couro, não tem escama. O peixe sem escama é considerado peixe ruim. E o pescador, invariavelmente, naquele afã de pegar o peixe, ele esbarrava num peixe ruim e ele ficava impuro por 7 dias. O cara pesca todo dia vem peixe bom e peixe ruim. Quanto tempo ele vai ficar impuro? A vida toda. Israel é um país agrícola, mas que apareceram pescadores, era uma forma de subsistência, mas os pescadores eram imundos. Não sei se vocês estão fazendo um link aí com quem Jesus chamou. Pararam para pensar nisso? Eu nunca tinha pensado nisso. Jesus chamou pescadores imundos. Ninguém queria nada com pescadores. Eles estão imundos, você encosta nele, você fica imundo. E Jesus não só encostava, ele beijava, ele abraçava, ele andava junto com eles, comia com eles. A gente começa a entender quem era Jesus, quem é o reino de Deus. Nós somos peixes bons? Ou será que a gente é peixe ruim? Jesus chamou pescadores, coletores de impostos. Quem eram os coletores? Eram amados pelo povo. Gente boa, né? Esse cara vem aqui,
todo dia, toda semana, me cobrar o imposto sobre tudo. E pior, era um judeu como eu, e pior, dava esse dinheiro para os romanos, para ter uma vida melhorzinha um pouco. Somos comunidade do Senhor. O Senhor quer invadir o nosso cotidiano. Qual é o seu cotidiano? Não é agrícola mais. Mas nós temos o nosso cotidiano. A gente tem a nossa vida, o nosso dia a dia. Ele quer participar da nossa rotina. Qual é a sua rotina? Eu não sei. A minha hoje mudou um pouquinho, né? Eu pensei o seguinte: eu vou aposentar, vou ter uma vida mais tranquila, vou trabalhar menos. Aí eu estou procurando quem foi que falou isso, onde está escrito isso, porque eu estou trabalhando mais do que antes. Não estou dando conta do que eu tenho que fazer. Eu falei, como é que eu fazia quando eu estava na prefeitura e ficava lá de 8 da manhã às 6 da tarde? O meu cotidiano mudou, a minha rotina mudou. Mas eu tenho uma certa rotina, né? Você tem a sua rotina. O Senhor conhece a sua rotina. Você é um peixe ruim. A não ser que tenha algum judeu aqui, eu não sei, né? Pode ter. Nós somos peixe ruim. O Senhor tirou o couro duro do bagre que estava na gente e colocou escamas. Mudou a nossa vida, transformou a nossa vida. E os peixes ruins, se você ler o texto aqui, ou outros paralelos, você vai ver que eles faziam o quê? Jogava de volta para o mar. Vocês já viram esses programas de pesca na TV? Eu falei, caramba, esses caras, eu não entendo isso não, porque eu pescava para pegar o peixe, levar para casa e comer. Eu vejo os caras pescando peixe, tiro, vou devolver para o rio. Eu falo, não, para com isso, né? Os peixes ruins eram queimados. Eles não devolviam para o mar. Porque se eles devolvessem para o mar, era mais peixe ruim, eles iam pescar mais peixe ruim. Então mata isso, queima isso e pronto. Resolve o problema. Mas nós somos peixes ruins que fomos renovados, transformados. Seremos alimentados, curados, sarados. O Senhor faz isso na nossa vida. O semeador plantou, jogou daquela forma. As outras parábolas vêm dizendo todas essas coisas. Quando ele chega no versículo 51, abram aí e vejam, Mateus 13, 51, ele diz assim: entendestes todas estas coisas? Jesus pergunta para a multidão, para os discípulos, se eles entenderam o que ele falou. O que eles responderam? Sim, entendemos. Mas queremos ficar com o Senhor. Queremos ser transformados. O Senhor fez tudo isso quando Ele se deu, quando Ele foi à cruz. Miserável que somos. O Senhor foi à cruz, deu a sua vida em resgate por muitos, não por todos, mas por muitos. E hoje estamos aqui. Que aprendamos a ser comunidade. Que aprendamos a lição de que nós somos mudados. Nós podíamos ser até o joio, ou a mostarda, ou éramos um peixe ruim, mas que o Senhor agora nos transformou num peixe bom, aceito, que não vai ser queimado. Tem uma passagem que diz assim: terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Há uma necessidade lá fora, as pessoas ouvirem a palavra do Senhor, de entenderem que são amadas. Podem até ser joio, podem até ser peixe ruim, mas o Senhor quer mudar a vida de cada um.
Acho que alguns já até esqueceram dos problemas de segunda-feira, de terça, né? A gente costuma focar um pouco mais na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor traz refrigério para a nossa vida. Bom seria se a gente lesse e estudasse todo dia, se a gente devorasse, se a gente comesse a palavra de Deus com ânsia, com desejo de conhecer e entender o que Ele quer falar comigo, o que Ele quer falar com cada um de nós. Interessante que eles responderam sim, e Jesus fala assim: olha, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Parece que Jesus fica fazendo uma charada, né? Um jogo de palavras para aquele povo, mas eles entenderam também, né? Entenderam que eles têm condições, e nós temos condições de ouvir essa palavra, aceitar esse Senhor que se deu por nós naquela cruz, e temos a nossa vida mudada. Não é um passe de mágica, não é uma mágica, é que o Senhor nos ama. É interessante esse amor dele por nossas vidas, a ponto de conhecer a cada um pelo nome, sobrenome, onde você mora, o seu cotidiano, a sua vida, o seu dia a dia, e se interessar por isso. O Senhor não fica conhecendo ou conhece a nossa vida para nos castigar, não é esse o sentido. O Senhor quer nos amar, quer nos perdoar. E a gente erra, Ele perdoa, a gente erra, Ele perdoa, a gente erra, amanhã a gente vai errar. Bom, seria que não, mas vamos errar, vamos falhar e Ele perdoa. Ele está pronto a perdoar e a nos amar. Coloque a sua vida nas mãos dEle. Se entregue a Ele, se você ainda não fez isso. Deixe que Ele cuide da sua vida, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Que o Senhor possa preencher aquilo que não soube expressar, que Ele possa cuidar das nossas vidas individuais e como comunidade. Como comunidade, a gente deveria estar aqui para tratar as feridas uns dos outros. Muitas vezes a gente provoca feridas uns nos outros. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para servir ao Senhor e para servir uns aos outros. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém?